você tem três formas de acessar. Você pode acessar com usuário e senha, então se você não tem esse usuário e senha, é possível você fazer um cadastro aqui, o primeiro acesso. Você pode acessar com o certificado digital do teu CNPJ, então você vai clicar aqui, ou se você, deixa eu mudar a minha tela aqui, se você tiver a sua senha Gov, nível prata ou nível ouro, também você vai conseguir emitir as suas notas fiscais, você vai conseguir fazer isso aqui. Não sabe como criar a senha no nível do Gov, como aumenta o nível para prata ou para ouro? Também nesse canal tem muito conteúdo explicando passo a passo como é que você faz cada uma dessas coisas aqui, fechado? O mais usual é que se você já tem um CNPJ, você já provavelmente já tem o certificado digital, então compensa emitir aqui pelo certificado digital. Cliquei aqui em uma das três formas, vai cair para a próxima parte, tá bom? Esses dados aqui estão borrados, enfim, que são de um cliente especificamente. Deixa eu mudar a minha tela aqui para o outro lado. Tá ok? Então, o que você vai fazer? Aqui eu tenho ícones, bem aqui desse lado aqui eu tenho ícones. Então eu tenho aqui ó, a parte principal, que é essa página. Eu tenho emissão de nota fiscal completa, simplificada e por decisão administrativa. Agora eu volto para explicar isso aqui. Posso consultar as minhas notas fiscais emitidas, né? Eu posso consultar as minhas notas fiscais emitidas, eu posso ver as notas fiscais recebidas, aquelas que eu recebi, ou seja, que alguém emitiu para mim. Eu posso ver os rascunhos, ou seja, aquelas notas fiscais que eu comecei a fazer, tá? E aí eu não terminei, então ela vai ficar aqui no rascunho. Eu faço as configurações, eu crio os meus serviços favoritos e eu tenho aqui os dados do meu CNPJ. Bacana. A primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui nesse de configurações. Então você vai clicar aqui em configurações, deixa eu voltar a minha tela para o outro lado de cá. Então você vai clicar aqui em configurações, você vai preencher aqui o e-mail, tá bom? E o telefone. Então você vai precisar de preencher esses dois dados aqui. Ok. E também aqui embaixo aqui, ó, você precisa preencher o valor aproximado dos tributos, tá? Miguel, da onde é que eu tiro essas informações? Bom, você vai perguntar para o teu contador, tá? Existe uma tabela que é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT. E aí, lá vai ter esses percentuais aqui, conforme cada cidade, cada serviço que você presta, tá bom? Então, você vai clicar aqui, configurar os valores correspondentes, você vai preencher esses valores aqui conforme a orientação do teu contador e ele vai pesquisar que tipo de serviço que você vende e vai colocar lá vai pesquisar na tabela e vai te mandar esses percentuais para você colocar. Terminou? Salvou. Então, fiz o primeiro passo que são configurações, tá ok? Agora a gente vai para o segundo ícone, que é emissão. Então eu vou passar o mouse aqui, emissão, e vou para emissão completa. Então tem completa, simplificada e por decisão administrativa judicial. Se você está no lucro presumido, você vai ter que emitir por emissão completa, tá ok? Emissão simplificada é só para quem é microempreendedor individual, não é o teu caso, então você vai precisar de emissão completa. Então eu vou clicar aqui, emissão completa. Deixa eu voltar minha tela para cá. Data da competência, você vai digitar a data, então aqui eu vou digitar a data de hoje, que eu estou fazendo esse vídeo, tá ok? Ele vai perguntar aqui se você na hora que você está fazendo isso aqui, né? Se você é um prestador de serviço, você presta serviço, se você é um tomador de serviço ou se você é um intermediário do serviço, tá bom? Então, normalmente você é um prestador de serviço, então você vai marcar aqui, já vai trazer todos os seus dados aqui, tá bom? Tá borrado, ok, mas já vai trazer todos os seus dados. Ok. Segunda coisa que você vai preencher, o tomador do serviço, tá bom? Então você vai preencher o tomador do serviço e aí você vai colocar aqui, ó, o tomador é tomador não informado, ou seja, você não vai informar os dados do tomador de serviço se ele está no Brasil ou se ele está no exterior. Então eu vou colocar aqui no Brasil, oriento, sempre informa os dados do tomador de serviço, tá bom? Seja o paciente, seja o plano de saúde, seja a empresa, enfim, quem está tomando o seu serviço, coloque sempre essa informação. Então eu vou colocar aqui os dados aqui, tá? Então, quer dizer, bacana, coloquei os dados aqui, vai perguntar o telefone, vai perguntar o e-mail, tá bom? Tá? São os dados da minha contabilidade aqui, então, ok, vai perguntar o CEP, o endereço da minha contabilidade, enfim, e aí você vai confirmar todos esses dados aqui, tá bom? Então, telefone, nome, e-mail, enfim. Tiver tudo certinho, ok.
Vai perguntar também os dados do intermediário do serviço. E os dados do intermediário do serviço depende, tá bom? Então, para clínicas, isso aqui não é interessante. Enfim, não é obrigatório preencher, porque não tem intermediário de serviço, tá bom? Mas imagina que fosse um serviço que tenha um intermediário, tipo um serviço de corretor. Aí você ia botar os dados do corretor do serviço aqui, tá? O corretor de imóveis. Então ele é o intermediário, que intermedia entre a compra e a venda do imóvel. Enfim, é um exemplo aqui. Mas normalmente não tem. Para quem vende serviço não tem muito intermediário não, tá bom? Então você vai marcar aqui não informar. Avançar. Ok, no avançar, você vai preencher algumas informações, tá bom? Primeiro, o município. Aqui eu vou colocar o município do Rio de Janeiro, tá bom? Então, você vai preencher aqui, ó, local da prestação de serviço. Aí você vai colocar o município aqui eu coloquei a cidade do Rio de Janeiro. Serviço prestado, Código de Tributação Nacional. E aí você vai pesquisar aqui pelo serviço que você vende. Exemplo, eu vou colocar aqui fonoaudiologia. Então apareceu aqui fonoaudiologia, tá bom? Mas podia ser psicologia. Bacana. Podia ser terapia ocupacional, tá bom? Podia ser musicoterapia, eu acho que não tem, né? Fisioterapia. Ok, você ia colocar aqui, tá bom? Eu vou deixar o fono. Então, Código de Tributação Nacional, você vai pesquisar aqui o serviço que você vende. Código complementar. Quando você digita o primeiro, o segundo aqui do Código Complementar Municipal já traz. Vai perguntar, o serviço prestado é um caso de imunidade, exportação ou não incidência do ISS? Provavelmente não, se você é da área da saúde não tem muito isso aqui, tá ok? Mas você vai confirmar com o teu contador. Descrição dos serviços. Aqui você vai informar a descrição do serviço igual você fazia lá na época quando você emitia lá no portal da prefeitura, tá bom? Não mudou nada. Então, normalmente a gente coloca serviço de fono, né, nos dias, né, XX do paciente, XX com CPF, XX prestado ou, né, pelo profissional. Ok, você vai informar os dados aqui, enfim, igual você tá. Miguel, não coloca essa descrição. Bacana, você vai colocar a descrição que você está acostumada. Não tem problema nenhum, tá ok? Item de NBS correspondente ao serviço prestado. Aqui eu preciso que você preste atenção nisso aqui. NBS é Nomenclatura Brasileira de Serviços, tá bom? É o número brasileiro de serviços sobre cada serviço. Ok, aqui pode dar alguma confusão, por isso que você vai precisar de ajuda do teu contador para achar qual que é esse código aqui. Mas normalmente, exemplo, fisioterapia, ele aparece aqui o serviço de fisioterapia. Psicologia, ele aparece aqui o serviço de psicologia, né? Consulta, não aparece consulta. Médico. Serviços médicos, tá vendo? Agora, se eu digitar fonoaudiologia, não tem. Se eu digitar terapia ocupacional, também não tem. Então, você vai, normalmente, vai estar, o código, para quem é da área de serviço, que presta serviço assim, vai estar mais ou menos o código começando assim, ó, 123019. E aí você vai procurar aqui, tá ok? Ó, tem enfermagem, fisioterapia, laboratórios, diagnóstico, bancos, ambulância, assistência, psicologia. E como não tem um específico para fonoaudiologia, não tem um específico para terapia ocupacional, tá bom? Você vai usar esse aqui, ó, outros serviços de saúde humana não especificados nas subposições anteriores, porque não existe um código específico nem para fono nem para terapia ocupacional, mas você viu que existe para fisioterapia e existe para psicologia. Então, muito cuidado nesse item NBS aqui, você vai precisar de procurar isso, vai ter que ver com o teu contador. Informações complementares são aquelas informações que você digitava já lá na hora de emissão de nota fiscal da tua nota, por exemplo. O número da carteirinha do paciente, algum dado lá que o plano de saúde pede, o número da autorização do paciente, o número, enfim. Aí você vai digitar aqui nessas informações complementares tudo que você quer que saia na nota fiscal. Perfeito? Então, você vai aqui para o avançar, vai cair na próxima página aqui. Deixa eu chegar a minha tela para baixo aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então, perfeito. Valor do serviço prestado, vou colocar aqui, R$10.000, tá bom? Tem desconto?
Se tiver desconto, você coloca. Desconto condicionado, incondicionado, enfim, ele vai explicar o que é cada um desses aqui. Se tiver, você coloca. Se não tem, então. Regime especial de tributação. Bom, quem é sociedade simples, que não é sociedade limitada, às vezes paga um tal do ISS fixo lá na prefeitura, enfim, mas normalmente não, nenhum. Tá ok? Mas você vai confirmar com o teu contador isso também, tá bom? Exigibilidade de recolhimento, né? A exigibilidade de recolhimento do ISS devido nessa operação está suspensa? Se tiver, você marca sim, se não, não, normalmente não. A retenção de ISS pelo tomador ou intermediário, você vai marcar sim ou não. Não mudou nada da forma da emissão do site da prefeitura que você faz. Então, se lá, quando você emitia a nota fiscal, por exemplo, um plano de saúde, e se lá você colocava a retenção de ISS lá quando você estava emitindo no portal da prefeitura, aqui você vai continuar mantendo a retenção de ISS. Não, para esse paciente eu não tenho retenção de ISS. Você marca não, tá ok? Continua as mesmas regras de antes, não mudou nada, fechado? Então, aqui eu vou marcar como não. Mas se tiver retenção, você marca como sim, e aí você vai marcar aqui que é retido pelo tomador e vai aparecer os dados aqui de quem que é o tomador, fechado? Esse serviço está parado por algum benefício fiscal municipal? Não, provavelmente não. Ok, ele já trouxe aqui a alíquota do ISS, o valor do ISS, bacana. Agora, a gente vem aqui para tributação federal. Aqui eu também quero que você preste atenção. Ele vai perguntar, situação tributária do PIS e COFINS. Normalmente é tributável com a alíquota básica. Então, você sempre vai selecionar essa opção aqui, tá ok? Ah, Miguel, meu contador falou outra coisa. Então, você segue o que o teu contador falou, fechado? Mas, normalmente aqui, 99,9% dos casos é tributado com a alíquota básica. Ok. E aí vai perguntar se tem retenção de PIS e COFINS. Você vai marcar que é retido ou que não é retido. Vou marcar que é retido aqui e não retido. Tá vendo que ele não muda nada? Mas bacana, ele vai trazer a informação aqui. Continua a questão de retenção de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social na mesma forma que era quando você emitia a nota fiscal lá na prefeitura. Se o teu contador te orientou que tem que destacar as retenções de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, você vai destacar essas 4 retenções. Se o seu contador identificou que não, você não vai destacar, tá ok? Não vou explicar isso aqui que não é o objeto do vídeo aqui, tá bom? Mas aqui dá para você colocar, ok? Então, retido ou não retido, enfim, você vai marcar. Vai perguntar base de cálculo do PIS e COFINS, alíquota do PIS, alíquota do COFINS, tá bom? Se você está no lucro presumido, as suas alíquotas de PIS e COFINS são essas aqui, tá? 0,65 para o PIS e 3% para o COFINS, ok? Se eu marquei como retido, aqui você vê que no PIS ele perguntou a alíquota do PIS. No COFINS ele perguntou qual que é a alíquota do COFINS. Eu botei a alíquota do PIS e ele calculou o valor do PIS. Eu botei a alíquota do COFINS e ele calculou o valor do COFINS. Tá bom? Isso tem que colocar, mesmo se é retido ou se não é retido. Perfeito. Agora ele vai pedir aqui o valor do imposto de renda retido. E aqui não é a alíquota do imposto de renda retido, porque a alíquota do imposto de renda retido é 1,5%. Na maioria dos casos. Mas aqui ele está perguntando o valor. Mesma coisa, o valor retido da contribuição social sobre o lucro líquido. O percentual é 1%. Mas o valor você vai ter que multiplicar. Então eu vou pegar aqui na minha calculadora aqui, 10 mil reais vezes 1,5%, R$150 de imposto de renda retido. 10 mil reais vezes 1%, eu estou falando de R$100 de contribuição social sobre o lucro líquido retido. Entendeu? No PIS é a alíquota, mas no imposto de renda e na contribuição é o valor em grana, em dinheiro, tá bom? Então, precisa ter atenção nisso aqui para poder não errar. Bacana, valor aproximado dos tributos. Lembra que lá na configuração a gente já tinha feito esse cadastro aqui? Então ele já trouxe Imposto de Renda Federal, Estadual e Municipal, segundo a tabela do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. De acordo com cada tipo de serviço, tem esse valor aqui de imposto aproximadamente, tá bom? Isso aqui é um caráter informativo, não é que a gente vai pagar imposto sobre esses percentuais aqui não, tá bom? Isso é só caráter informativo. Perfeito? Preenchi tudo isso aqui, vou clicar em avançar. Quando eu clico em avançar, ele vai mostrar aqui tudo que eu já digitei. Perfeito. Digitei tudo, tá certo, é isso mesmo?
Eu venho aqui no botãozinho de emitir nota fiscal e pronto, a minha nota fiscal está emitida. E aí acabou o processo de emissão de nota fiscal.